Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro e olha só, a Prefeitura de Urupês, por meio do Departamento de Finanças e Orçamento, em parceria com o SEBRAE, realizará entre os dias 17 e 21 de março o mutirão de regularização do MEI, que vai oferecer diversos serviços gratuitos para microempreendedores individuais do município. Durante a ação serão disponibilizados serviços como formalização do MEI, parcelamento e emissão de boletos, declaração anual de faturamento, orientação para a emissão de notas fiscais, atualização cadastral, baixa e encerramento de empresa, além do esclarecimento de dúvidas. O mutirão acontecerá no Ganha Tempo de Urupês e o atendimento será das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, sem necessidade de agendamento prévio. Os interessados devem levar ao menos os documentos pessoais e o número do CNPJ da MEI. Segundo o painel de dados de registros das empresas do governo federal, Urupês possui 924 microempresas ativas optantes pelo MEI. Os setores mais numerosos são comércio varejista de vestuário, obras de alvenaria, cabeleireiro, manicure e pedicure, confecção de roupas e serviços domésticos. E vamos falar agora então da sessão da Câmara de ontem, que foi longa, hein? E na ordem do dia, né, a sessão ordinária, o primeiro item que foi aprovado é um pedido de urgência do prefeito Padre Osvaldo, né, que foi aprovado aí, é um projeto que dispõe sobre a alteração do artigo da lei municipal que trata do Refis de Catanduva, que é o programa de recuperação fiscal, que então permite que os contribuintes regularizem débitos municipais com condições especiais de pagamento. E o prefeito Padre Osvaldo, então, ele pediu o maior tempo para adesão ao Refis, podendo ser formalizado até o dia 30 de dezembro. E o projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores em primeira discussão. Depois, a sessão foi pautada em dois assuntos que, olha, deu o que falar, hein? O projeto da vereadora Thaís Braz, que institui no município o Estatuto da Igualdade Racial, que foi rejeitado. O documento havia recebido um parecer desfavorável de comissões permanentes da Câmara e os vereadores, então, seguiram as comissões. O projeto foi rejeitado com 9 votos. Na sequência, a discussão e votação do projeto também da vereadora Thaís Braz, que institui o protocolo antirracista, que determina, então, aos locais de ambiente de grande circulação de pessoas que devem implementar medidas de prevenção, conscientização e acolhimento de vítimas em situação de racismo. E o projeto foi rejeitado também pela maioria dos vereadores. A autora do projeto, ela chegou a pedir vistas, né, que foi feito de forma nominal e também foi rejeitado pela maioria dos vereadores. A vereadora Thaís Braz, a autora, então, desses projetos, ela utilizou a tribuna para falar que houve ali uma falta de diálogo na casa, que as comissões não teriam procurado a vereadora para discutir o projeto. Vamos ver, então, um trecho da fala dela. Eu respeito, nós estamos num país democrático, apesar de algumas pessoas ainda tentarem dizer o contrário. Sou uma das pessoas mais diplomáticas que existe aqui nessa casa, eu respeito o parecer, mas eu acho incômodo a questão de não haver diálogo dentro de um parlamento. E falando de pautas que são extremamente importantes. E independente do prazo que esse projeto está correndo na casa, a dada atenção, a merecida atenção não foi dada a ele. Inclusive, um dos pareceres diz, do projeto anterior, eu vou falar dos dois porque eu não falei da primeira vez, ele fala que já existe o Estatuto da Igualdade Racial, que é um documento de 2010, mas aqui no município não se aplica. Aí, quando a gente faz uma lei, porque a lei federal não é cumprida, é ignorada. Estamos lutando pelo quê? Eu acabei de ocupar essa tribuna dizendo que quando a gente faz políticas públicas para o recorte,
Seja para mulher, seja para pessoa com deficiência, seja para a comunidade LGBT, seja para a comunidade preta, a gente está falando de justiça social. Tem gente sendo deixada para trás. Por que justiça social incomoda tanto? Será que porque mexe no privilégio de alguém? Talvez. O documento norteador, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que aqui eu acredito que quase ninguém conheça, ele fala de políticas públicas voltadas para a população negra. Nós temos números que diz que a população negra precisa de um olhar. Todo mundo ignora o contexto histórico. A lacuna que foi deixada desde o período colonial. A gente está colhendo a mazela até hoje. Existem políticas públicas, por exemplo, voltadas para a saúde da população negra que o município não implementa. Qual é o problema da gente fazer uma lei para se cumprir uma lei federal? Nós fizemos isso com a Lei 6161 de 2021, que essa casa aprovou, que é a Lei do Educar para a Igualdade Racial. Por quê? Porque enquanto ativista, enquanto parlamentar, eu estava cansada de famílias, de mães batendo na porta do meu gabinete, tocando no meu celular, falando que filho sofreu racismo na escola, sendo que existe uma Lei 10.639, desde 2002. E por quê que 2020, 21, 22, 23, 24, 25, tem acontecido caso de racismo nas escolas? Depois que nós fizemos a Lei 6161 de 2021, os casos diminuíram drasticamente. Nós estamos falando de educação. Acabamos de falar que Catanduva, por exemplo, não tem equipamentos que abrigam as mulheres em situação de violência. Vamos fazer política pública com recorte, sim. Vamos fazer ação afirmativa para grupos que são mais fragilizados, sim. Senão não faz sentido eu ocupar essa cadeira. E o que mais me deixa assim incomodada, presidente, apesar que eu digo que eu respeito o posicionamento de cada um, é que não houve diálogo. E eu vou até aqui fazer uma meia-culpa, porque eu acho que esse último projeto, por exemplo, ele precisava de adequações. E até um grupo me chamou para discutir na rádio, eu falei, realmente, olhando por esse outro viés, o projeto precisa de adequações. E nós iríamos transformá-lo em algo parecido que é o protocolo Não Se Cale, para que as mulheres em vítimas de situações de violência possam pedir ajuda, como as pessoas em situação de racismo também possam pedir ajuda. Porque acontece. Eu faço parte de um coletivo que existe nessa cidade desde 2017. A gente está aguentando tudo na nossa lomba sozinho desde 2017. O município ainda não fez um conselho de igualdade racial, como o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo pediu. E o pouco que a gente tenta fazer de política pública para avançar, me parece um incômodo. Eu me sinto penalizada por fazer meu trabalho. Será que isso é uma caça às bruxas? Não sei. Não quero ser leviana. Mas eu também tenho o meu direito de estar indignada. Porque tudo que a gente traz aqui para transformar em ação e política pública é por necessidade. Porque tem gente sofrendo. Porque tem gente que não está tendo devido acesso, inclusive acesso constitucional. Como que a gente garante direito constitucional? Como que um parlamento deixa de aprovar uma lei e outras que vão vir? A gente está lutando para ter um centro de referência de atendimento à mulher. Essa casa vai barrar? A gente está lutando para ter cuidador nas escolas. A casa vai barrar? Por que a pauta preta incomoda? A gente já sofreu quase 4 séculos de escravização. Não é possível que mais vão ter que tirar da gente. A gente está tentando avançar a passos muito lentos. Sozinho a gente não consegue. A gente não consegue. Então, até desculpa o desabafo, presidente, porque a tribuna é justamente o momento para a gente falar sobre isso. Então, assim, me entristece essa Câmara não ter feito o mínimo, né, pelo menos a comissão, o mínimo de diálogo. O mínimo de diálogo. Porque eu vivo isso todos os dias. Como o colega que me antecedeu, o David, que também é muito atuante na educação, a gente está falando de oportunidade. Porque muita gente gosta de falar que a nossa luta é mimimi, que a gente quer dar oportunidade. Não queremos nada além daquilo que nos foi tirado lá atrás. Oportunidade. E agora estamos invisibilizando e inviabilizando uma camada que precisa. Esses documentos são todos norteados pelos ministérios, gente.
Será que ninguém fez o questionamento? Se está se fazendo uma lei municipal, é porque a federal não está funcionando. E o projeto, olha só, ele é polêmico. E depois da fala dela, alguns vereadores quiseram comentar o projeto que tramitou na casa por um ano. Bom, essa pauta proposta pela vereadora é uma pauta muito importante. Eu quero também aqui expressar a minha indignação pelo ato acontecido em Mirassol. E eu acredito que esse tipo de atitude deve ser apurado com rigor e é inadmissível esse tipo de atitude. Não gostaria que isso acontecesse no nosso município, principalmente com parlamentares. Sobre a fala da vereadora sobre a avaliação dos seus projetos, como disse o presidente da casa, já está aqui há muito tempo. Eu tive um embate com ela, antes mesmo da eleição, acerca de um projeto sobre racismo religioso. Discutimos e ela retirou o projeto, assim depois de um diálogo que nós tivemos por telefone. Então a fala da comissão a qual eu faço parte não é uma fala montada, e o que eu estou dizendo aqui é uma fala em cima daquilo que eu acredito, ok? O não cumprimento das leis federais também responsabilizam esse legislativo, a sociedade e as autoridades da nossa cidade, pois as leis constituídas devem ser cumpridas. Não será admitido racismo ou qualquer outro tipo de discriminação, ok? Em quadro da polícia, senhor presidente, eu tive por várias vezes e eu não sou negro, tá bom? Eu acho que isso depende muito da situação a qual a pessoa ela se encontra. Um outro detalhe interessante, eu estive na batalha de rimas que teve na Avenida do UPA. Eu encontrei muito mais brancos do que negros lá. Então, eu quero dizer para vocês que recentemente recebi nessa casa alguns policiais militares que, não sei se vocês perceberam, mas eles estão frequentemente aqui. Vieram agradecer esses dias o senhor presidente por interceder acerca da atividade delegada e juntamente com o seu assessor pela sua ausência nós estivemos aqui no plenário. Eu postei uma foto nas minhas redes sociais e ali vocês podem ver que ali estavam 2 policiais negros e 2 policiais brancos. Eu não vejo na nossa cidade essa discriminação. Esse é um pensamento meu. Eu acho que nós precisamos sim discutir. Teve tempo para se discutir, estou à disposição para discutir qualquer tipo de projeto, independente de sigla partidária, de ideologia ou de fiéis, de qualquer outra pensamento, e eu estou aqui sim. Então não é uma fala montada, é uma fala técnica sim, do jurídico, da comissão, e nós estamos aqui sim para discutir qualquer tipo de assunto, principalmente assuntos delicados, senhor presidente. Estou à disposição e encerro a minha fala dizendo assim: não ao racismo, nós não vamos aceitar esse tipo se eu posso usar a palavra de inadmissível, repudiamos esse tipo de atitude. Muito obrigado a todos, eu encerro aqui as minhas justificações e peço para que todos compreendam aí a minha fala e quero deixar aqui o meu carinho a toda a comunidade negra. Mas vamos lá, você sabe que eu na minha empresa, a pessoa que eu mais confio lá, minha gerente financeira, é uma pessoa preta. E eu nem tinha me dado conta disso. Uma excelente profissional, fantástica, de confiança, idônea, honrada, mãe. E eu não tinha percebido essa questão. Eu continuo dizendo, e não estou só em palavras, eu dou o meu salário 100% para promover inclusão para as pessoas que precisam de oportunidades. Se eu quisesse ficar fazendo medida eleitoreira, eu doaria cesta básica, mas eu quero dar dignidade às pessoas. Eu acho que tem pessoas que vivem de amarras ideológicas e nós precisamos se libertar disso. Nós precisamos dar dignidade às pessoas.
Eu quero ler aqui o artigo número 1, e agora estou falando como empresário nessa cidade. Ficam os ambientes de grande circulação de pessoas obrigados a implementar medidas de prevenção, conscientização e acolhimento às pessoas negras em situação de risco ou violência racial nas suas dependências. Eu quero ressaltar veemente que racismo é crime. Crime. E nós já temos Constituição para isso. Eu vejo que aumentou os números de racismo, mas na verdade eu vejo que a conscientização das pessoas em denunciar o crime aumentou. Eu acho que a conscientização é a melhor saída. E nós precisamos entender e colocar na cabeça das pessoas que nós somos todos iguais perante a lei. Nós precisamos fazer isso se valer. Nós não precisamos de mais lei. Como a vereadora me citou aqui, eu ouvi a entrevista dela na Jovem Pan, e ela disse lá que tem muitas leis que foram sancionadas, mas não são colocadas em prática. Será que nós precisamos de mais leis? Ou nós precisamos lutar para que as leis que estão em vigor sejam cumpridas? Por isso que eu acho que a melhor saída é a conscientização das pessoas. E aí eu volto a reforçar, a escola cívico-militar é uma boa saída para isso. Porque só de bullying diminui em torno de 80%. Então, senhor presidente, não dá para nós colocarmos mais essa carga nos empresários de Catanduva. O empresário, ele vem para a nossa cidade há 65, 70 anos atrás. Catanduva era mais ou menos do tamanho de Rio Preto. Não estou querendo correlacionar uma cidade com a outra. Rio Preto investiu nas empresas, nas indústrias, dando oportunidade, dando espaço, dando incentivo. Daqui a pouco o Rio Preto está pedindo licença para construir do lado de Catanduva. Nós não podemos mais colocar essa responsabilidade nas empresas e nos comerciantes dessa cidade. Precisamos sim fazer políticas públicas para conscientização. Repudio também o ato do vice-prefeito de Rio Preto. Tem que responder pela lei, e nós temos lei para isso. Volto a dizer, nós precisamos acabar com as amarras ideológicas e ajudar as pessoas a se desenvolver. É nisso que eu acredito, é nisso que acreditam as pessoas que votaram em mim, e é isso que eu vou lutar, para que as pessoas tenham oportunidades iguais, para que todos que queiram desenvolver, que façam o seu trabalho e cresçam de uma forma honrada e justa na vida. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vejo nesse projeto que é um protocolo, né? Não é um projeto que vai dar despesa para o município, é um protocolo, né, aos ambientes de grandes circulações de pessoas. Né? Isso é uma política pública, está acolhendo as pessoas. Né? E o aumento da questão do racismo, todo ano aumenta. Né? Vocês viram Mirassol aí, a situação que passou, uma situação pejorativa, uma situação que a cidade perde muito, né? E aconteceu de um político estar envolvido, é lamentável, né? Mas, na realidade, no final, quem regulamenta o projeto seria o prefeito. Então, a regulamentação, né, é por conta do executivo. Então, mas infelizmente, não vamos, né, vou respeitar o parecer da comissão, até não faço parte de nenhuma comissão, né, mas nós estamos perdendo a oportunidade de discutir e alavancar esse projeto aí para a nossa cidade. Outro projeto que foi votado e rejeitado é sobre o Fórum Municipal de Educação, também da vereadora Thaís Braz, do PT. O projeto foi rejeitado por comissões permanentes da Câmara e os vereadores seguiram as comissões.
E teve ainda o projeto de autoria do vereador Marquinhos Ferreira, do PT, que garante a emissão de certidão negativa de fornecimento de medicamentos ou tratamento médio ou documento similar aos usuários da rede pública de saúde do município, que teve pedido de vistas por 10 dias. O pedido foi do próprio autor do projeto e foi aprovado pelo plenário. E, por fim, o projeto de autoria da mesa diretora que dispõe sobre a filiação da Câmara de Catanduva à Associação Brasileira de Câmaras Municipais, a Abracan, né? E foi aprovado, então, por unanimidade. Então nós vamos chamar agora a nossa comentarista de política, Renata Marques. Chega para cá, Renata, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Natália, boa noite a todos que nos acompanham. E antes de falar então da sessão, vamos falar um pouquinho do seu programa. As gravações então já começaram, o programa Antenada, que está aí a todo vapor, as gravações, já começou aí a gravar com alguns deputados, né, Renata? Já gravei com o Robson Farinazzo, que é Arte na Guerra, ele é muito conhecido, tem um Instagram... Catando Vence, um Instagram muito procurado para quem gosta desse tipo de assunto, da geopolítica. Gravamos também com o Alexandre Guimarães, do Alexandre Guima, que é para quem gosta de armas, né? Ele é armamentista. E os deputados que já estão confirmados, o Tomé Abduche, Danilo Campetti. A gente está com uma gama de convidados que já aceitaram, só aguardando o agendamento. Então, o programa está muito bacana e em março já está no ar. Nós estamos aqui na expectativa. Então, vamos falar agora, sessão da Câmara, como que você avalia a sessão de ontem, que olha, projetos polêmicos que tramitam na casa aí há quase um ano, agora em março faria um ano, então os projetos de lei da vereadora Thaís Braz, que foram rejeitados pela maioria, só tiveram voto dela e do Marquinhos Ferreira. Mais uma vez, Natália, está acontecendo o que a gente pediu por tanto tempo, que os vereadores fossem à tribuna e justificassem seus votos, independente se fossem de acordo ou se fossem contrários, mas que dessem a opinião pelo qual estava tendo aquela decisão. E aos poucos parece que está acontecendo. A princípio, mais o pastor Júlio, né, e o David, o Marquinhos e a Thaís já vinham do outro mandato, eles já estão mais habituados e acostumados a subir na tribuna, e foi, digamos que quente, né? Foi rejeitado pela maioria, alguns não subiram para justificar, apenas votaram pela rejeição, mas o David subiu mais uma vez com um depoimento bem forte sobre a sua opinião. E eu concordo, tá? Deixar claro que eu concordo com o que ele disse, porque ele quis deixar claro que a questão não era o projeto e de quem era o projeto, mas os motivos daquele projeto do qual ele não concordava. E é isso que a gente vem pedindo tanto para os vereadores fazerem na tribuna, subirem e dar o seu depoimento sobre o porquê que tomaram aquela decisão. Por que eu concordo com o David? Isso é uma análise minha, pessoal, que eu venho dar aqui no jornal. Porque eu sou uma defensora dos benefícios para quem precisa, oportunidade para quem precisa. E é exatamente essa linha que o vereador David pegou, que todos precisam de oportunidades, e não por conta da cor. E você fazer um projeto de lei seguindo essa linha, que é obrigatório você ter uma regulamentação ou uma orientação de como se comportar, eu acho que não é o caminho. Um protocolo. Um protocolo, até mesmo porque a gente tem tantas leis em Catanduva, eu acho que nem mesmo os vereadores conhecem todas as leis que já foram aprovadas, e elas não são, na maioria, cumpridas. E o que é pior, a população não sabe que ela tem esse direito, que existe essa lei. Então, ela se baseou, a vereadora Thaís, ela se baseou que já existe uma lei federal e que eles negaram uma lei municipal. E ela disse que essa lei federal também não está sendo cumprida. Exatamente onde eu ia chegar. Se a lei federal não está sendo cumprida, não é o caminho de orientar que essa lei existe e fazer uma conscientização para que quem sofreu faça cobrança para que a lei seja colocada em prática, seja divulgada. O problema nosso é fazer leis que não são aplicadas. O pastor Júlio, ele foi praticamente explicar o contexto do porquê a comissão
né, deu o entendimento de não passar o projeto. Rejeitou. Então, é mais ou menos a mesma linha. Porque toda vez que a gente chega nesse tema, onde a gente vai falar de preto, onde a gente vai falar de LGBT, e a gente é contrário, o vereador é contrário, a população é contrário, o prefeito é contrário, é sempre polêmico. Mas é um assunto que precisa ser discutido. Realmente, é um assunto que precisa medo de discutir. Ser discutido, mas que todo mundo tem medo. A gente viu aí um ano projeto que vai receber o pedido de vistas, foi empurrando com a barriga, e chegou no momento que agora é preciso a discussão. Exatamente. A discussão, ela é precisa e ela tem que ser aceita. Porque quando você é contrário a um projeto desse, quando você é contrário a um projeto de cotas, aí você é o que está errado, é você o que não quer o benefício do próximo. Nós somos todos iguais. Eu sempre defendi que precisam de políticas públicas, precisam de cuidados, precisam de protocolos, precisam de leis, mas que atendem à população de modo geral. Falou também da mulher, né? A Thaís deu, que ela foi até Votuporanga, falou sobre as políticas que existem lá e faltam em Catanduva. Realmente existe, Catanduva, um déficit no atendimento à mulher. O que é diferente de políticas públicas como as leis obrigando o atendimento. Então, isso é um projeto que a mulher sofreu um abuso, ela precisa de uma casa de acolhimento. É diferente de fazer uma lei específica para atender só a mulher, uma lei específica só para o preto, uma lei específica só para o LGBT. Então, tem que ser uma lei que atende a todos, independente da sua cor, raça, religião e opção sexual, né? E a gente viu aí o Marquinhos Ferreira também usou a tribuna para defender, né? Ele disse aí, ele rebateu a fala do David Roger, né? Que ele falou, olha, aqui não é lugar para conscientização, aqui é lugar para fazer leis. Natália, e o Marquinhos foi um caso até bem interessante, porque ele fala que a casa está lá para fazer leis. E realmente, a casa é um poder legislativo, está para fazer leis. Mas tem um detalhe que a casa também é um órgão de fiscalização. E fiscalizar as leis que já existem e não estão sendo cumpridas também é um papel do vereador. Então, apontar o dedo, a casa está aqui para fazer leis? Está, mas leis que funcionam, que sejam colocadas em práticas. Eu acho que eu até vou fazer aí um resumo de quais leis municipais de Catanduva realmente são cumpridas. Porque eu, sinceramente, eu desconheço. Eu acho que é uma minoria. A gente perde tanto tempo com essas questões que ficam lá, esse projeto mesmo da Thaís, quase um ano, sempre adiando, porque eles não querem entrar em assuntos que são delicados, né? Assuntos que custam caro, assuntos que perdem voto. Né? Exatamente. Então, ficam sempre com essa questão de fazer leis, e existe a lei federal, mas não é aplicada na municipal. Peraí, o regime não se diz que a lei federal é a lei que rege, que é a maior, é a que tem. A gente nunca pode fazer uma lei municipal que sobrepõe a federal. Então, você vai repetir uma lei, a gente está pagando vereadores para ficar repetindo leis, para elas serem aplicadas. Então, eu acho que realmente, talvez não seja a palavra conscientização, talvez o trabalho seria um pouco mais amplo, né, um pouco mais fiscalizador, mas eu concordo com o David. Eu acho que o trabalho aqui é fazer as leis serem cumpridas e não fazer mais uma lei para que a lei já existente seja cumprida. Então, senão vai ficar num círculo vicioso, isso não vai acabar nunca. Isso mesmo. Antes de mudar de assunto, eu vou falar que o presidente da Câmara, então, o Marcos Cripe, ele convocou uma sessão extraordinária para a próxima quinta-feira agora, dia 27, às 5h30 da tarde. A reunião dos vereadores será para discutir e votar o projeto de lei complementar que dispõe sobre o artigo da lei municipal que trata do Refis, né, o Programa de Recuperação Fiscal, que permite, então, que contribuintes regularizem débitos municipais com condições especiais de pagamento. O prefeito, então, Padre Osvaldo, ele pediu maior tempo para a adesão ao Refis, podendo ser formalizado até o dia 30 de dezembro. Né? Então, o projeto ele foi aprovado por unanimidade, né, dos vereadores na sessão de ontem, né, de terça-feira, e vai, então, voltar ao plenário para deliberação em segunda discussão, então, nesta quinta-feira. E agora, sim, vamos falar também daquele caso do vice-prefeito de Rio Preto, né, que deu o que falar. Deu o que falar, assunto, mas uma vez polêmico, né? Às vezes o pessoal do movimento negro, o movimento dos pretos, não gostam que a gente fala que os assuntos, quando fala de racismo, é polêmico, são assuntos que precisam ser discutidos. E até ontem os vereadores discutiram isso, né? Eles
falaram sobre isso o David Roger, o Júlio Zanini também. Mencionaram e repudiaram, porque normalmente, quando a gente se declara ser de direita, ser conservador, a gente já é taxado como racista. Isso é um estereótipo que já chega para quem se declara, né, de direita. Eu vejo como um ato que é de repúdio, não é inaceitável, independente se foi um vice-prefeito, um político ou uma pessoa comum. Eu acho que isso é indiscutível, tem que ser averiguado, investigado a fundo e com isenção. Essa investigação ela tem que ser sem paixão, Natália. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu não estou negando que existe o racismo, mas quando se trata de um lado declarado de direita, um lado declarado conservador, é complicado quando se julga, porque as paixões tomam muito conta do cenário total. Eu assisti ontem a sessão da Câmara de São José do Rio Preto, onde teve atos de repúdio, teve atos de justificativa, e um dos vereadores, que é advogado, ele dá uma declaração que ele também repudia o ato, mas ele explica que foi fora de um contexto. Ele soltou uma palavra, né, solta, no meio da discussão, no calor da emoção, e que não teve um contexto racista, que isso não caracteriza. Eu não sou advogada, nem dele, nem profissionalmente, muito menos dele, mas são explicações que a gente leigamente precisa entender para não achar também que tudo tem que se caracterizar racismo. A gente teve aí uma época que não podia se falar criado mudo, não podia falar algumas palavras que já eram um preconceito e tudo mais. Então tudo isso vem à tona, vem com uma carga muito pesada quando se vê uma pessoa pública se envolver numa situação como essa. Então, mais uma vez, eu repudio, acredito que tem que ser uma investigação, ele tem que arcar se realmente julgar e achar que ele teve o ato, que isso realmente aconteceu e ele precisa ser punido, que ele arque com as consequências. E o que, assim, eu achei interessante e que a gente não está muito acostumado, infelizmente, mas que rapidamente a prefeitura se pronunciou. Ele, o vice-prefeito, se pronunciou, ele também falou que está deixando o cargo ao qual ele era secretário, também temporariamente o cargo de vice-prefeito, e aí a gente vê assim que foi tudo muito rápido, a prefeitura logo soltou uma nota, isso infelizmente, né, a gente não está acostumado, porque infelizmente, mais uma vez eu digo, aqui demora muito tempo, e quando o prefeito se pronuncia. Tá aí, Natália, um ponto que eu queria chegar. Não é comum, a gente não está acostumado a ver uma pessoa de um cargo público envolvida numa situação, seja como essa, ou seja em denúncias, tentar resolver de uma forma tão rápida. O fato aconteceu no domingo, na segunda-feira o vice-prefeito já se afastou do seu cargo de obras lá de São José do Rio Preto, apresentou um atestado se afastando da função de vice-prefeito, já tem um novo presidente do PL para São José do Rio Preto, a prefeitura soltou uma nota se colocando à disposição, repudiando o ato. Então, assim, o contexto da situação foi resolvido muito rapidamente diante da população, o que a gente não vê aqui em Catanduva. A gente viu aí onde tinha denunciados em cargos da prefeitura que continuaram trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido, denúncias onde o prefeito não vem se posicionar, fazer uma manifestação. Então, são casos diferentes que a gente pode tomar como exemplo de diferença entre São José do Rio Preto e Catanduva. E olha, aconteceu hoje à tarde na Câmara de Catanduva a audiência pública de finanças para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do município, que foi presidida pelos vereadores David Roger, Gordo do Restaurante e Manuel Gol de Ouro. E olha, na sexta-feira, dia 28, às 10 horas da manhã, foi marcada a audiência pública da saúde. Serão analisadas as despesas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. A transmissão será ao vivo pelo Facebook da Secretaria Municipal de Saúde. E olha, mesmo com a chegada do Carnaval, a Secretaria de Saúde vai manter a rotina dos serviços essenciais para garantir atendimento à população, mesmo durante as festividades. Olha só, na terça-feira, que é feriado nacional, os postos de saúde estarão fechados, mas funcionará a UPA, né, os serviços
de urgência e emergência. Então, na segunda-feira de carnaval e na quarta-feira de cinzas, todos os postos de saúde dos bairros funcionarão em seu horário normalmente. Assim, a atenção básica com consultas, vacinação e demais serviços estarão acessíveis aos moradores sem qualquer alteração no atendimento. Na terça-feira, o Centro de Hidratação e Tratamento de Dengue estará em funcionamento das 8 da manhã até as 10 horas da noite. Essa iniciativa é especialmente importante para oferecer suporte rápido e especializado em casos suspeitos ou também confirmados de dengue, contribuindo para o controle da doença durante um período aí de maior risco devido às aglomerações típicas do carnaval. E a UPA também, então, deve manter a sua rotina normal com atendimento 24 horas, garantindo suporte imediato para emergências e situações que exigem ação urgente. Vamos falar agora de saúde. O Fevereiro Roxo se dedica à conscientização sobre 4 doenças importantes: lúpus, Alzheimer, fibromialgia e leucemia. É um mês de reflexão, de informação, buscando ampliar o conhecimento sobre essas condições e seus impactos na vida dos pacientes e da família. E o psicólogo Alexandre Céspede, ele fala sobre o Alzheimer, que é um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal. Boa noite, Natália. Boa noite a toda a audiência do CR News. A saúde utiliza regularmente cores com o objetivo de atentar para a conscientização e o combate de algumas doenças. No mês de fevereiro, por exemplo, são 2 as cores: a cor laranja, que é para leucemia, e a cor roxa, que foi escolhida para a campanha do lúpus, fibromialgia e do mal de Alzheimer. Gostaria de falar um pouco sobre essa última. O que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e fatal, que se manifesta por meio da deteriorização cognitiva e da memória. A pessoa acometida com Alzheimer, ela tem um comprometimento progressivo das atividades da vida diária. Ou seja, ela apresenta uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações do comportamento. Essa doença, ela provoca a redução das capacidades de trabalho e da relação social. E com o passar do tempo, ela também interfere no comportamento, na personalidade, visto que o Alzheimer interfere progressivamente na linguagem, no raciocínio, na memória e no reconhecimento a estímulos sensoriais e o pensamento abstrato. Bom, a partir do diagnóstico, a sobrevida média das pessoas acometidas por Alzheimer oscila entre 8 a 10 anos. E o mal de Alzheimer, ele costuma evoluir para vários estágios, de forma lenta e progressiva. E não há, infelizmente, a medicina ainda não descobriu uma forma que possa barrar o avanço dessa doença. Por isso ela é fatal. E os estágios conhecidos são: estágio 1, a forma inicial. Existe uma alteração na memória e na personalidade, assim como as habilidades visuais e espaciais da pessoa. Estágio 2, uma forma moderada. O paciente apresenta dificuldades para falar, realizar tarefas simples, coordenar movimentos. Existe uma agitação, apresenta insônia. Estágio 3 é a forma mais grave, um pouco mais grave. É resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária, fecal, dificuldade para comer, deficiência motora e progressiva. Estágio 4, fase terminal. Restrição ao leito, mutismo, dor na deglutição e infecções intercorrentes. A doença de Alzheimer ainda não possui uma forma de prevenção específica. No entanto, os médicos acreditam que manter uma cabeça ativa, uma boa vida social regada a bons hábitos e estilos pode retardar ou até mesmo inibir a manifestação dessa doença. Além, é claro, de um diagnóstico preciso, em tempo oportuno, e um tratamento medicamentoso ajudam a retardar a evolução dos sintomas. Mas o que é essencial de verdade é os cuidados dedicados às pessoas que têm Alzheimer, que devem ocorrer de forma progressiva, assim como a doença.
até que chegue a um tempo integral. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado e até a próxima. E olha só, uma adolescente de 15 anos, grávida, foi flagrada transportando cerca de 3 quilos de haxixe no fundo falso de uma mala na manhã de ontem, terça-feira, na rodovia Washington Luiz. A menor disse que foi obrigada a transportar o entorpecente. Agora ela está sob a guarda do Conselho Tutelar. E de acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário, da Polícia Militar Rodoviária, fazia um bloqueio na rodovia pela Operação Impacto. O ônibus abordado pelos militares fazia a rota Foz do Iguaçu para Goiânia. A menor, ela foi conduzida então ao plantão policial e ela informou que receberia um valor em dinheiro para transportar o entorpecente. E disse também que só aceitou fazer a viagem porque foi ameaçada por um homem. O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPai. A FarmaPai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial. Parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita. Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do PAI. A FarmaPai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. O PAI tem ainda ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o PAI dá total apoio ao associado e à sua família, para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários. O PAI oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável. Conheça o plano empresarial do PAI. A vida é melhor para quem tem PAI. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.